Mesmo depois das novas alterações no corredor de ônibus da Avenida Dom Pedro, em Ribeirão, nada mudou para os comerciantes. Eles pedem a volta das vagas de estacionamento para os clientes fora do horário de pico. As novas alterações na Avenida Dom Pedro, em Ribeirão, são as seguintes. De segunda a sexta-feira, o corredor de ônibus é exclusivo para os coletivos entre 6 e 9 da manhã e das 4 da tarde às 7 da noite. Aos sábados, a faixa para a passagem do transporte público funciona só para o período das 6 às 9 da manhã. Nos demais horários, na ausência de ônibus, todos os veículos podem passar. Domingos e feriados, o trânsito é livre. Para a gente não mudou nada, ela só deixou transitar, os carros transitarem fora do horário de pico. Então para a gente não muda, o que a gente quer é o estacionamento. O que vai ajudar o comércio é o estacionamento. Quando eu mudei para cá, que eu montei meu comércio há 2 anos, não se tinha ponto comercial disponível para alugar aqui. Hoje tem muito, você pode escolher. Se você descer e subir a avenida, a quantidade de local fechado para alugar é absurdamente grande, sabe? É muito grande. E o pessoal está desanimado mesmo. O André vende bolos e na frente do estabelecimento dele não tem vaga para o cliente parar com o veículo, nem rapidinho. O motorista que for flagrado transitando na faixa de ônibus ou estacionado será penalizado com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH. Isso inibe a pessoa de chegar até o comércio, que é uma necessidade hoje para nós. Nós precisamos de um estacionamento, mesmo que seja da forma como era anteriormente, das 9 às 16 horas, mas que seja dessa forma, seja liberado o trânsito e liberado também a parada dos carros, que eu também acho que não vai interferir em nada. Nesse intervalo de horário, de 9 da manhã às 16 horas, não vai interferir no trânsito da avenida, porque é um horário que tem muito menos fluxo do que os horários de pico que já estavam determinados anteriormente. A Maria Lígia tem uma papelaria na Dom Pedro há 46 anos. É uma das comerciantes mais antigas da avenida e também está indignada com a falta de flexibilização para as vagas de estacionamento. Acabou com o nosso comércio. Por quê? O cliente não tem onde parar. Se não tem onde parar, ele vai para outro lugar. E nós não temos como deslocar daqui. Nós estamos aqui há 46 anos. Então a gente gostaria de pedir, por favor, nós estamos no final do ano, nós temos que unir. O prefeito tem que ajudar, porque o Ribeirão Preto vive de comércio. E nós temos que lutar junto. E nós vamos conseguir, mas ele tem que ceder um pouco. Do jeito que estava ótimo. A família do Pedro tem uma loja de calçados há 25 anos. As vendas já caíram 30%. Preocupados em atender o cliente, tiraram um espaço de dentro do estabelecimento para fazer uma vaga de carro, mas não é suficiente. A gente tentou se adaptar, mas a gente perdeu também espaços de atendimento em loja, perdeu a exposição de produto, então assim, realmente a gente está tentando se adaptar, mas a gente precisa urgentemente que volte ao que era antes. Essa mudança só para transitar, eu acho que não melhora nem também questão de fluxo do trânsito mesmo. Outra mudança já anunciada é a área azul nas ruas laterais da Avenida Dom Pedro. As vias já estão marcadas. A Prefeitura informou que serão disponibilizadas 400 vagas para facilitar o estacionamento e melhorar a mobilidade na região. Mas os comerciantes rebatem essa avaliação. Não existem as 400 vagas que a Prefeitura anunciou no próprio site dela, oficial. Está constando 400 vagas disponíveis nas adjacentes. Isso aí não existe. Nós, comerciantes, cada um pegou um quarteirão e fez as contagens das vagas. Nós colocamos um mapa daqui do Ipiranga e fizemos as demarcações das 150 vagas, hoje demarcada pela Prefeitura. E tem vagas que não cabe carro de pequeno porte. Não vai sobrar estacionamento para atender a demanda que tem do comércio aqui da região. Isso é uma questão que a Prefeitura tem que rever. E essa questão que eles fizeram aí do trânsito aqui para o comércio efetivamente não mudou nada. O estudo que foi feito para mobilidade está perfeito. Os ônibus transitam
os coletivos transitam naturalmente, normalmente, com mais facilidade, o trânsito talvez até flua melhor. Só que, para nós, comerciantes, não foi feito estudo nenhum. Ninguém pensou que o comerciante em si precisa ter esse conforto para o cliente dele de poder parar e chegar até o comércio. Em nenhum momento a gente está sendo ouvido. A gente teve uma audiência pública na segunda-feira na Câmara Municipal. A Prefeitura não mandou nenhum representante. Então a gente quer ser ouvido. A gente está tentando agendar. Eu já mandei e-mail, já fui pessoalmente na Prefeitura. A gente quer a oportunidade de conversar. Não muitos comerciantes, 3 representantes no máximo do comércio, tentar uma conversa com a Prefeitura. Se a gente não conseguir, nós vamos fazer mais manifestações, porque a gente tem que ser ouvido. Final do ano está aí já. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Sobre carga e descarga de mercadorias para o comércio, o horário ficou definido das 9h30 até as 11 da manhã. Agora, quanto à reivindicação dos comerciantes de vagas de estacionamento para os clientes, a RP Mob garantiu que estão disponibilizadas 400 vagas no sistema de Área Azul. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos no Núcleo de Jornalismo Anderson Manzoli, ele que é engenheiro civil. Manzoli, essa mudança nas regras para estacionar na Dom Pedro vai na contramão das reais necessidades do local. Boa tarde, muito bem-vindo aqui. Boa tarde a todos, muito obrigado. Na verdade, quando a gente pensa nas reais necessidades da cidade, era uma medida necessária para que se melhorasse a mobilidade e incentivasse as pessoas a usar o transporte público. Quanto ao comércio local, sim, existe esse impacto negativo e é necessário o poder público sentar e conversar com os comerciantes e pensar em propostas. Por exemplo, aqueles edifícios que podem sofrer alteração e receber o estacionamento dentro da sua própria área, isso pode ser negociado, alguma isenção de imposto, de IPTU naquele momento. Aqueles que realmente não têm condições de alterar a sua fachada, nada para receber esse estacionamento dentro do seu espaço, que se construa em uma região bem próxima ali, por exemplo, uma solução que já existe em outras cidades de médio e grande porte, edifícios de estacionamento. Então, é possível sim se negociar uma solução que melhore as condições dos comerciantes. Afinal de contas, quando eles investiram o dinheiro aí para estar nesse local, era uma condição e hoje nós temos uma condição diferente. Então, é preciso sentar e conversar para que essas mudanças sejam benéficas a todos. Bem, inclusive esses comerciantes pedem a permissão para estacionar fora do horário de pico, como era antes dessa mudança. Dá para ser maleável nessa história? A Prefeitura poderia, como você já adiantou, né, Manzoli, sentar com os comerciantes e tentar algum acordo. Precisa ficar bom para ambas as partes, né? Exatamente. O que pode ser feito é, de repente, por um período de teste, liberar nesses horários negociados entre prefeitura e comerciantes e ver qual que é o impacto que isso está dando na velocidade média dos ônibus. Então, veja, qual é o impacto de você liberar de um certo período esse estacionamento e o que isso vai impactar na piora, no atraso dos deslocamentos dos veículos, né? Quando a gente faz um estudo de matriz origem e destino. Então, se você chegar à conclusão de que esses atrasos gerados por essa permissão de estacionamento realmente estão atrapalhando o sistema como um todo, ele deve ser diminuído ou realmente não existir. Agora, se o impacto for pequeno, for aceitável, estiver dentro da elasticidade de demanda dos estudos, de repente é possível negociar um período onde seja possível se estacionar sim, nem que seja um período de tempo menor, mas que isso de repente já auxilia bastante o comércio local, principalmente aqueles, como foi mostrado aí, que só precisa parar para pegar um bolo, para fazer alguma coisa muito rápida, de repente é uma situação que naquele período pode não necessariamente representar uma perda para o sistema de transporte público. Bem, a operação da Área Azul ali nas ruas do entorno é outro ponto que tem gerado muita discussão, uma vez que você tem sim ali a Dom Pedro, que ele é um corredor comercial importante, mas as ruas laterais são de residências, então os moradores também foram impactados com isso. Isso deveria ter sido melhor estudado de fato. É complicado, porque veja, toda mudança ela implica em impactos e a cidade ela é orgânica, ela está em constante movimento. Então, muitas regiões que tinham
assim, uma característica de ser mais residencial, hoje estão passando a ser comerciais e, de repente, essas residências podem até se aproveitar desse benefício de ter esses veículos vindo para a sua porta e mudar o seu conceito de residencial para comercial também. Mas, direto aí ao ponto da área azul, normalmente quando se implanta a área azul, ela traz, claro, o problema do custo, né, de você pagar, mas ela traz também alguns benefícios. Por exemplo, você incentiva aquele funcionário que trabalha no comércio a usar o transporte público. Porque o problema de você colocar rotatividade no estacionamento, para o comércio, na verdade, é bom. O problema é quando, vamos supor, um funcionário vai trabalhar, ele chega de manhã, 8 horas da manhã, põe o veículo num lugar onde seria importante você ter rotatividade, naquele ponto, e o carro passa lá o dia inteiro, das 8 da manhã às 18 horas. Então, essa vaga ela fica perdida. Então, quando você põe a possibilidade da área azul, você incentiva essa pessoa a deixar o carro em casa e vir com o transporte público e liberar aquele espaço realmente para ter rotatividade de estacionamento. Aquela pessoa que vai para o comércio, faz as suas compras, volta, sai e libera a vaga para uma próxima pessoa interessada. Então, a área azul tem os pontos positivos, tem os pontos negativos e sim, precisa ser melhor conversado. Então, não custa um diálogo para que se chegue a um consenso melhor. Engenheiro civil Anderson Manzoli, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Clube. Ótima semana e até a próxima. Obrigado.